Yanda Guinea, Nolanda no pega. Yanda Rus, Yanda junto. Yanda Estradas, Yanda galinhas. Yanda Hortas, Yanda comedrito. Yanda Luz Criado, Yanda saúde. Yanda Guinea, Nolanda no pega. Yanda Guinea, Yanda Guiné, programa de União Europeia de oportunidade social e econômica para o povo e com o povo de Guiné-Bissau. No lanta, no pega. Nobas de Andeguine Junto. Nobas de Andeguine Junto e um magazine informativo dedicado a tudo coletivos de cidadãos, organizados, ativistas, pessoas interessadas na participar no desenvolvimento de Guiné-Bissau, espalhados para o território nacional com na diáspora. E Andeguine Junto, ação implementado para o Instituto Marquês de Vale Flor, no âmbito de Andeguiné, um programa da União Europeia. Guiné de mim, Guiné de vó, Guiné de guineenses. Estimados ouvintes, bom cedo, bem-vindos a mais uma edição de magazine informativo Nobas de Anda Guiné Junto. Um programa informativo destinado a coletivos de cidadãos organizados, a ativistas e pessoas interessadas no desenvolvimento de Guiné-Bissau, espalhado para todo o território nacional e soma também na diáspora. O tema dessa quinta edição de magazine informativo Nobas de Anda Guiné Junto e informação sobre Fundo Especial para a Prevenção de Covid-19, destinado para apoiar coletivos de cidadãos organizados face à ameaça evidente de Covid-19 para desenvolvimento de ações de mitigação de propagação de coronavírus na Guiné-Bissau. O objetivo é informar coletivos de cidadãos organizados e sociedade em geral sobre o Fundo Especial para a Prevenção de Covid-19 que é atribuído a 36 CCOs na todo o país e também informar a sociedade em geral sobre motivação de criação de um fundo especial para a prevenção de Covid-19 e qualquer relação desse fundo com o objetivo de ação e anda Guiné Junto. Por último, informa a coletivos de cidadãos organizados em especial e a sociedade em geral sobre o processo de avaliação e atribuição desse fundo que é destinado já a 36 coletivos de cidadãos organizados na todo o território nacional. E anda Guiné Junto e tem como objetivo reforçar participação e atuação de coletivos de cidadãos organizados na resolução de seus problemas e soma também problemas de sua comunidade. A ação e anda Guiné Junto e tem sede ali na Bissau, mas com escritórios espalhados para todas as regiões de Guiné-Bissau. Que exceção de Biumbo que está servido para escritório de Bissau. A ação anda Guiné Junto tem um gabinete de apoio permanente que visa apoiar iniciativas de coletivos de cidadãos organizados de forma integrada, com finalidade de acompanhamento, monitorização, assistência técnica e reforço institucional. Considerando o contexto sociosanitário que abala o mundo e Guiné-Bissau em particular, nessa quinta edição do magazine informativo, nos volta a privilegiar partilha de informações sobre contributos de diferentes coletivos de cidadãos organizados nas ações de prevenção e combate à Covid-19 e apoios que disponibilizado para a ação Yanda Guiné Junto para efetivar essa iniciativa de coletivos de cidadãos organizados. Magazine informativo Nobas de Anda Guiné Junto e está apresentado para Diamantino Domingos Lopes. Já não vai pôr uma pequena pausa musical, de logo não tem que duas entrevistas de Alexandre Nalamba, que é coordenador de GAP da ação Yanda Guiné Junto, e também de Yaya Diao, que é gestor de subvenções de ação Yanda Guiné Junto. Juntamon, no cumpo Guiné-Bissau. No Juntamon, Guiné de nós tudo. No Juntamon, no cumpo Guiné-Bissau. No Juntamon, Guiné de nós tudo. Guiné de mim, Guiné de vó. Guiné de nós tudo.
di guineense, Guiné di mi, Guiné di bo, Guiné di nós tudo, Guiné di guineense. Ok, estimados ouvintes, nós estamos de volta para dar continuidade ao desenvolvimento desse sumário que na face quinta edição de Magazine Informativo Novas de Yanda Guiné Junto, um magazine muito integrado que envolve diretamente 18 CCOs, cada um dá seu ponto de vista sobre esse fundo especial Covid-19 e calculações que ainda desenvolve na segunda fase de campanha de prevenção e combate à Covid-19. Não passa já para conversar com Alexandre Nalamba, coordenador de GAP da Ação Yanda Guiné Junto, e na Ticina informações sobre motivação de criação desse fundo especial para a prevenção de Covid-19, relação desse fundo com objetivos de Ação Yanda Guiné Junto. Isso é também um processo de planificação e divulgação. A Ação Yanda Guiné Junto é uma ação ao projeto dentro de 8 ações que está constituído programas de União Europeia e tem como seu principal objetivo reforçar a participação e atuação de coletivos de cidadãos organizados na resolução desses problemas através de diferentes tipos de apoio, como pode ser o financiamento, assistência técnica ou reforço organizacional. Esses apoios estão concedidos através de uma estrutura dentro da Ação Yanda Guiné Junto que está chamado GAP, que é Gabinete de Apoio Permanente, que tem uma missão operacionalizar tudo apoios através de um método próprio que nós chamamos método junto. Lembrando que apoios de GAP e que tem linhas temáticas e também sempre em encontro de necessidades e propostas de CCO que nós chamamos coletivo de cidadãos organizados. No início de 2020, concretamente em janeiro, nós fazemos lançamento, ou seja, nós abrimos escritórios a nível de tudo regiões e simultaneamente também nós abrimos GAP, que é Gabinete de Apoio Permanente, com exceção na região de Biumbo, que está atendido para Bissau. Após a abertura de Gabinete GAP, na janeiro, nós iniciamos um trabalho grande de informação, orientação e capacitações de CCOs sobre método junto, que foi na mês de janeiro que nós começamos. Depois de 2 meses, na março, as CCOs começavam a familiarizar com os instrumentos de trabalho método junto. Na março, o país decreta-se primeiro estado de emergência devido à pandemia de coronavírus e o governo implementou uma série de medidas de prevenção, como restrições de mobilidade, distanciamento social, etc. Na sequência da decisão, a Ação Yanda Guiné Junto decidiu também suspender temporariamente atividades nas escritórios regionais e também na sede principal. Esse último e mantém só com um serviço mínimo de trabalho. Nesse período, e começaram a surgir casos confirmados de coronavírus no país, que desperta uma grande preocupação de sociedade sobre o assunto. Manga de organização junto às forças de governo para prevenção e combate ao coronavírus. Mas nós sabemos que uma manga dessas organizações, na verdade, na sua maioria, tem poucos meios ou quase nenhum tipo de meios para implementar essa atividade. Então, nós começamos a receber manga de solicitudes e pedidos de apoio por parte desse CCO, no sentido de apoiar eles para implementar iniciativas que visavam a prevenção de coronavírus. Esses pedidos, devido a esse volume e essa frequência, e motivar uma reflexão interna. Então, a equipe de Yanda Guiné Junto se refletir internamente, porque, afinal, o objetivo de Ação Yanda Guiné Junto é justamente apoiar organizações, ou seja, coletivos de cidadãos organizados, na resolução de seus problemas. Porém, e que estava programado para este tipo de situação de emergência, nem que tenha uma linha temática específica para financiamento de coronavírus. Como é que trabalhar o processo de planificação e também divulgação? Que é um fundo que faz parte de linha temática de Ação Yanda Guiné Junto, uma coisa emergencial. E como é que é divulgado, como é que o CCO tem informação sobre isto e
e como é que planificaram todo o processo ao ponto de fazer a seleção de 36 CCOs? Que reflexão interna que levaram também na refletir sobre alguns desafios que atribuições de fundo podem ter sido. Então não conseguimos constatar 3 principais desafios. Primeiro desafio, e quer dizer, não tem um orçamento, ou seja, um valor disponível para estes tipos de financiamento, não tem. Segundo, não tem uma consciência de como método junto, ou seja, nesse formato original e que é adequado para estes tipos de situações de emergência, que está aplicado. E terceiro, não tem consciência também que reabertura de escritórios a nível de região era necessário, mas também implicava na segurança de uma equipe na região. Então não teve que lidar com 3 variáveis. Então não consegue primeiro. Então primeiro, se não tem um orçamento específico para esse convite, que não faz não solicita no financiador principal, que é a União Europeia, para ir autorizando usa reserva de dinheiro que não tem no orçamento para financiamento destes tipos de iniciativa. Prontamente a União Europeia é consciente de problemática no país também e também consciente do objetivo e acaba de autorizar. E foi um processo muito colaborativo e fácil junto com a União Europeia. Segundo desafio, que foi o maior desafio de nossa parte, e era na verdade, num curto espaço de tempo, criar tanto metodologias e ferramentas simplificadas e adaptadas para tipos de situações de emergência. Então não teve que construir de raiz tanto procedimentos, como ferramentas para poder atender de forma rápida e também fornecer apoio mais rápido possível, para ver tudo apoio, para mais com uma DAL, e preciso criar regras, e preciso criar aqui ferramentas. Então, para aquilo não mobilizar toda a equipa de Bissau, inclusive também com o suporte da equipa de Lisboa, então não teve um trabalho quase de 2 semanas intensivo para criar tudo as ferramentas. E na final não acaba de criar algumas ferramentas simples que fácil para organizações implementar. A terceira etapa foi a abertura de escritórios regionais, que limitações que o governo queria em termos de mobilidade, etc., distanciamento social, não acabaria abrir escritórios regionais, mas que algumas medidas restritivas. Por exemplo, nos escritórios regionais é suspender tudo encontros, reuniões também que está fazendo, ou seja, tudo que está aglomeradinho num espaço e suspendido, visitas na terreno também que podem implicar aglomeração e maior contato que tinhas também e suspendido, não continua a trabalhar com distanciamento, não é? E para compensar aquilo, nós estamos usando nesse momento uma tecnologia que é à distância, não é? Nós estamos usando telefone, nós estamos usando e-mails para tentar gerir a distância. Depois de Alexandre Lalamba, coordenador de CAP de Ação da Guiné Junto, não conversa que Yaya Diao, que é gestor de subvenções, também de Ação da Guiné Junto, e na tecendo informações sobre o procedimento de atribuição de fundo, simplicidade de formulário, rigor na avaliação para permitir excelência, tipos de ações que financiado e se implementação na treino também expectativas quanto a resultados. Bom, para a operacionalização desse processo de atribuição de fundos no âmbito do convite de apoio à prevenção de Covid, primeiro nós começamos a elaborar a guia de orientações e anexos, onde está incluído o próprio formulário para a solicitação de apoios. Então, esse foi o procedimento. Então, depois de aquilo, nós fazemos lançamento no dia 24 de abril. Nós damos um período de 10 a 11 dias para coletivos poder apresentar-nos propostas para ações de prevenção de Covid. Isso salienta como, no 10 dias, alguém poderia achar que é um período um bocadinho curto, mas também temos 2 objetivos. Para não poder agir também mais rápido, no sentido de não poder fazer ações de prevenção de Covid. E segundo, para ver também como o próprio formulário, e foi um formulário simples, e tenta fazer um formulário simplificado, que era fácil de compreender, também fácil de preencher. Então, não abdicar de utilizar aquele formulário que não costuma estar utilizando normal nas subvenções que está aplicado no âmbito de financiamento da União Europeia, e fazer um formulário mais simples. Então, para aquilo não dá um período de 10 a 11 dias para coletivos poder apresentar uma proposta. E depois daquilo, não consegue abrir propostas que não recebi.
propostas de solicitação de apoio. Então, nós recebemos um total de 139 propostas, está incluído 8 regiões e mais setor autônomo Bissau. Nós podemos chamar até de 9, né? Se uma nota dividida de 9 regiões. Então, no total de 139 propostas. Então, desses 139 propostas, depois de recebido, nós a fazer a abertura e criar um comitê de avaliação constituído para 3 técnicos de recepção e avaliação e assim também com próprios observadores que na corona. Então, é um processo realmente que foi muito pesado, porque no tempo também com currículo tempo e nesse 30 não leva praticamente cerca de um mês para purificar todo o processo, desde a avaliação até a questão de operacionalização e para atribuição. Então, em termos de avaliação, e bom para ressaltar como e para poder bater, fazer uma avaliação mais credível, assim, para poder criar maior transparência no processo e definir também critérios de avaliação em etapas. Primeiro, o critério que não utiliza e de verificação de conformidade administrativa. E depois, propostas que passa de conformidade administrativa e está a verificar também em termos de elegibilidade, que era de condições que estava também definido na guia de orientações. E depois daquilo, a proposta agora passa para a fase da avaliação técnica. E agora que não está conseguindo fazer aqui pré-seleção de propostas finais que não atribuíram o financiamento, dentre quais e definido aí como na cada região e na apoiar quatro iniciativas por região. Então, esse foi o processo desde o lançamento até etapas de avaliação e seleção de 4 propostas para a região. Ok, e qual que é a expectativa quanto a resultados? Bom, em termos de expectativa, então, a expectativa está mais voltada ao próprio objetivo desse convite, porque o objetivo desse convite é para contribuir para a ação dessa contribuição no processo de luta contra o coronavírus e a nossa expectativa é para ir para coletivos, conseguir transmitir melhor mensagem junto de sua comunidade, para passar mensagem clara e para esta também bom ressaltar como na âmbito das ações e grande parte de coletivos na beneficia primeiramente de ações de capacitação sobre métodos e forma de contaminação e de prevenção de coronavírus. Para ver uma ação que é um bocadinho diferente da sensibilização que nós está habituado a olhar, né? Para ver riscos para estar associado na própria grupos também que não fazia sensibilização. Então, é uma grande parte de propostas de coletivos que nunca chegava de beneficiar da ação de capacitação, então, passa por um processo de capacitação. Então, não tem uma expectativa aí no sentido de como ela ter melhores capacidades e condições de poder fazer boas ações de sensibilização. Assim também próprio poder aumentar acesso à informação das comunidades onde ela vai trabalhar. Também, grande parte das ações ainda tem a questão de disponibilizar pontos de lavagem de mãos, sobretudo, que ações que estão a dar orientação nesse sentido. Também, e fazer distribuição de algumas máscaras para na manga localidades, a gente tem dificuldade de ter acesso a máscaras. Então, e fazer também distribuição de máscaras para poder aumentar, porque a manga não tem máscara e para usar, o que pode usar máscara para o tempo. Então, tem que usar, se aquele de pano, tem que usar um tempo, o que pode usar mais de um dia, ou coisa assim, vai lavar. Então, isso de informações para a gente, portanto, ter maior acesso a máscaras para poder evitar riscos de contaminação. Então, essa que é uma grande expectativa que é a ação, no sentido de poder contribuir na luta contra o coronavírus. Palavras de Yaya Jau, gestor de subvenções de ação e anda Guiné junto. Nós damos uma pequena pausa musical, logo de seguida nós vemos testemunhos de diferentes coletivos de cidadãos organizados sobre esse fundo especial Covid-19. Guiné de nós tudo.
guineense, Guiné di mi, Guiné di bo, Guiné di nós tudo, Guiné di guineense, Guiné di mi, Guiné di bo, Guiné di nós tudo, Guiné di guineense. Nona Kunsa, na região Bulama Bijagó, concretamente na setor de Bubaki, nós vamos conversar com Lucas João Barbosa, ele coordenador de consórcio Associação Ação Tanhac, na setor de Bubaki. E na Ticino, se ponto de vista sobre esse fundo Covid-19 e o que é na Bafa-se a partir de já. Esse apoio é destinado a toda a população na Tabanca, a sensibilizar, né? Sensibilizar a população na Tabanca devido a esse Covid-19. Não há área para ali e que está muito seguro, mas em termos de marítimo, também de fronteira que não tem, não está saber como aqui as pessoas podiam entrar, mas no entanto não tem que sensibilizar gente. Basta ter informação sobre o Covid, em termos de lavagem das mãos, manter também distanciamento. Sim. E qual que mensagem-chave de boa comunicação? É que nós de parceria, né, com a Ação Yandeguine, só de agradecer apoio e para continuar a caminhar junto com vós, porque a partir do nome de nossa céu, a Ação Tanhac está significar revolução e nós de um curso não poder sim, nós temos que lançar para poder dar apoio à nossa comunidade. Ainda no setor de Bubaki, também não conversa com Benedito Antônio, ele pertencia ao consórcio de CCOs do setor de Bubaki, constituído por Cunhiguena e Jadik. A expectativa que nós temos vai continuar a acatar medidas que nós falamos para autoridades competentes sobre isso. O que é que você acha capaz de conseguir que esse fundo? Na verdade, para continuar um caso, para a gente poder acatar medidas que nós falamos para autoridades competentes, e não tendo como talvez o que fundo ajudar para não poder mudar a mentalidade em termos de prevenção de Covid-19. Qual que vai ser a principal mensagem que vão lançar à comunidade? A principal mensagem que nós vamos lançar à comunidade é que nós conseguimos como na verdade existe a doença. Sabia que os índios estão aqui, estão na misturar política com a situação que nós estamos na frente atual, que é uma situação mundial. A mensagem forte que nós lançamos é que a gente tem prevenção para lavar constantemente e para acatar medidas de distanciamento que é orientado para autoridades competentes, para fazer tudo o que é pormenores ligado à prevenção de Covid-19. De Bubaki, não fazia uma viagem até a região de Gabu, não vai conversar com Saiquinho, ele é coordenador de plataforma de ONGs e associações de base de região de Gabu. Saiquinho na Ticino também, sem ideias sobre a segunda fase de prevenção e qualquer mensagens que ela privilegia. Primeiro, hora conseguir ter informações na Tabanca que tem conhecimento sobre o Covid, sobretudo na secção de Gabu, que zonas não mencionam. Primeiro, não consegui chegar a mensagem. Segundo, não consegui dar algumas informações, né, sobre a maneira de doença. E quantas organizações que vão trabalhar aqui? Três. Ok. E qual que é a mensagem-chave que você privilegia ao longo do processo de sensibilização? Bom, a mensagem-chave nós leva é que dá orientação para a OMS de forma de lavagem de mão, uso correto da máscara, distanciamento, e 7 práticas. Né? Ainda na região de Gabu, nós conversamos com Mamadou Tuncará, e presidente da Associação de Estudantes, Filhos e Amigos de Região de Gabu. Não acredito que uma questão ainda não pude dar respostas que não consegui durante os últimos tempos. E não consegui fazer cobertura nas zonas que, durante o tempo que não trabalhei de fase inicial, não consegui. Que comunidades que não pude, e comunidades que mais ou menos que consegui beneficiar de que quantidade de materiais desinfetantes. E materiais que não facilitam também a lavagem de mãos. Na segunda fase, qual que zonas que vão privilegiar? Não privilegia mais zonas de Lebala, de quinta-feira, sendo, no entanto, não considera feira lugar que mais fácil a propagação das doenças. Por outro lado, não privilegia mais zonas de Jantombo e o lado que mais facilidade para entrar a própria cidade de Gabu. Por outro lado, Xinjiang do Lei, com Xinjiang Osmani. É zonas de fronteira? Não tem outro lado de zonas de fronteira, outro lado não, mas de lados com menos informação,
a relação no trabalho, isso não faz. Nós não tentamos trabalhar e sensibilizar ao mesmo tempo distribuição de produtos ou de materiais desinfetantes. Então, esse apoio chega no bom momento. Sim, chega no bom momento. Já. Palavras de Seiquinho com Mamadou Tunkara na região de Gabu. De Gabu, nós disse para Bafatá para conversar com Aliu Baldé de Movimento Stop Covid, de região de Bafatá, que congrega 9 organizações daquela região. Aliu na falamos de ações que desenvolver ao longo do tempo e também iniciativas que ela desenvolver na segunda fase e também na falamos desse fundo que é obtido através de ação e anda Guiné junto. Quanto à expectativa, na segunda fase, suma com a nós, não desencadeava a primeira fase. Bom, não pode falar como não atinge 100% do objetivo que não perspectiva, mas 95% não atinge porque nós, como a gente está a tomar medidas com nós, junto deles, não a partilhar, com nós através de autoridades sanitárias locais e com Caritas também, facultando alguma informação. Quanto à segunda fase, não acha como ainda vai ajudar tio para populares do setor de Bafatá, porque a área que nós atuamos, para tomar em conta recomendações que não deixamos, independentemente daquilo, porque no momento Bafatá tem registrado 3 casos, de modo que não vai só mostrar como não deve prevenir, mas não deve estar mais afincado para combater a própria Covid na região de Bafatá, porque tem. Ainda na região de Bafatá, nós conversa com Fatoumata Binta Diallo. Ela é coordenadora regional da Associação Nacional de Proteção de Mulheres Empregadas Domésticas. Portanto, Fatoumata Binta, na papiano também de iniciativas que estão a desenvolver e, em especial, preocupação que tem com empregadas domésticas. Que é fundo não é capaz de fazer algo. Sim. De uma maneira que não descrevi no plano de atividade, não arranjar aqueles materiais que necessários para distribuir e para sensibilizar eles, para informar eles qual que é a importância de usar aquela máscara, qual que é a importância de lavar a mão, qual que é a importância de ficar a distância de um para outro alguém, né? Esse que é o objetivo é para chegar mensagem a alto nível. Sim. Ok, você está preocupado em particular com o associado que empregadas domésticas? Sim, porque não se vê como na Guiné, mas vezes está olhando discriminação. Mas vezes está olhando discriminação, ora que tem de empregada, a boca importa de contra que alguém é ser humano. Vou mandar de qualquer outra forma, o cara falar proteger ou ir assim, porque nesse momento que falar tudo gente para ficar na casa, que para trabalho mínimo, mas fica tudo empregado que está conseguindo fazer. Sabia de como ele quer sobreviver, patrona falou, boa trabalhar, só trabalhar em cana paga. Mas se tem outro gente até que na trabalhar, que tem informação, que tem noção de que é na trabalhar assim, pega lixo, que não tem luvas, que não tem máscara, porque bem é patrão que por para aquilo. Eles interessam para ser limpo, que interessa de saúde de que alguém. Não fica a região de Bafatá, gosto não seguir para a região de Biombo, não vai papia que Daniel Nanki faz parte da rede de organizações de sociedade civil de setor de Quinhamel. Também na papiano disse a experiência e impacto que esse fundo Covid-19 não vai ter nessa atividade. Fazer limpeza do hospital, se não limpar vai mais mercado e quando não fazer sobrecargo, limpar sempre que é necessário. Por exemplo, se ela tem uma sexta-feira, não vai não limpar de bombário. Qual que experiência que você vive durante a primeira fase de campanha? Como é capaz de melhorar na segunda fase? Mais no parceiro de sensibilização, foi aquele trabalho de limpeza e que precisa de melhoramento. Talvez que por melhorar, talvez coisas de trabalho, materiais de trabalho, sobretudo proteção, máscaras, que naquele trabalho de limpeza ainda seria muito importante para a proteção. E por isso tem mensagem mais chave que antes. Que quando eu falo dele desde o início dele, a gente compreender que lava a mão, mais outras coisas. E por isso mudar o ritmo. Não só falei para lavar a mão, sempre usa máscaras, mas quando ele chega a usar máscara, que está acontecendo na verdade, que eu poderia fazer. Não porque alguém só pode perder vida. Mas aquilo alguém não perde vida. Se alguém garante que tem filho perde vida, como aquele menino na sociedade pode ficar.
Ainda na região de Biumbo, não vai conversar com Patrícia Francisco Kaki, coordenadora de iniciativa Biumbo Tadia Covid-19. Também notícia no dicas interessantes sobre essa iniciativa e nova estratégia que a MST adota para combater Covid-19. Eles focam muito na questão do género alimentar, mas é que apoia de lado aquelas informações sobre questões relacionadas à higiene. Investir mais angariar produtos alimentares para não partir. Não obstante, não can ficar de lado questões de lixia de alguns detergentes que não podem adiantar aquele, mas não dá mais prioridade a pensar. E com a distribuição, não continuar com mensagens de sensibilização, como aqui que não passa já. Opera como não fazia necessidade de número elevado de nossa população a nível de 3 setores que está acompanhando. E qual que é a mensagem-chave de boa comunicação? Bom, a mensagem-chave aqui de sensibilizar a população, evitar de juntar não com, não se diz como na região. E regiões que têm manga de práticas tradicionais que está junto aqui. Manga de práticas, uma papel de cerimônia de cantaré, uma papel de toca de mas que cerimônias, a hora que tem cerimônia de cantaré, que o fundo de gente está juntando não com manga dessa. Então aqui a gente sensibiliza a gente, não evita, mesmo que não tenha cerimônia, mas não tenta marcar a distância, não usa máscaras, não tenta pôr água com lexívia, com detergentes, para não lavar a mão sempre, para não ter a mão limpa, não manter a casa, não orienta os meninos, hora que vai brincar bem, tem que lavar a mão, tem que ter o corpo limpo, hora que não comer. Claro que é difícil, na banca, para o cara que comer na situação, ela não funciona a situação familiar, mas mesmo que não junta, tenta pôr eles para afastar o número reduzido, não tigela, mesmo que não comer junto, que não comer colher, é capaz de comer 2, 3 juntos, porque mesmo colher, tem que comer como tem que lavar limpo, com água, com sabão, com lexívia, é salgado, depois é que está comer. De Biumbo, não vai para Cacheu, não vai conversar com o diretor de rádio comunitária Voz de Cacheu, Sana Mané, e não vai falando de dinâmica que a Rádio Voz de Rio Cacheu na empreende para ajudar a reduzir riscos de contágio de Covid-19 no setor de Cacheu, que segundo a informação é constatado já 3 casos. E para essa doença, por exemplo, a hoje na Cacheu tem 4 casos que falaram de tem. E nós pretendemos debate contra a sensibilização da gente para continuar a acatar recomendação de médico e governo. Essa é a expectativa para nós ver se contra nós poder estancar por essa doença. Ok, rádios comunitárias têm uma força enorme junto de comunidade. E como você pensa diversificar a informação para ir bem mais longe possível para a própria sociedade seta que é que bom falar eles? Sim, nós, por exemplo, no rádio está cobrindo a nível de região de Cacheu. E depois não concorre para esse projeto, não tem não bate tanta mensagem a toda a população a nível de região de Cacheu sobre a doença que abala o mundo. Só assim que não pode ter mensagem para como para a rádio, onde que se área que tem cobertura, pensa como e assim que tudo assim, que mandaram no concorrer ao projeto para poder ajudar e ter mensagem junto na comunidade. De Cacheu, não dá salto para Oio, não conversa que Mamadou Mané de Cooperativa Agropecuária Sombra de Paz e um consórcio também que junta algumas organizações no setor de Mansoa. Mamadou Mané ensina informações sobre o que é necessário fazer nesse preciso momento para disseminar de melhor forma a informação sobre prevenção e combate à Covid. Nós acho que o Manu vai tentar, no menor máximo, para tentar invertir alguns cenários que tem a ver com a própria negligência, mais ou menos negligência, assim, uma ignorância. Às vezes, está falando com a doença que tem bom cana prevenir. Bom, a não atingir o 90% da população que não vai em conta deles, para tentar mudar o paradigma próprio de consciencialização de que tem a ver com a doença medúnica que tem ao mundo.
Para ver como acha que está na registro até então de como é a doença que tem? E tudo tem a ver com uma própria proximidade. O grosso número da população é que tem informação, são para a rádio, gente que chega junto deles, a nossa africana, alguém mais está sentindo o que vai mudar tudo detalhes e está lá sentir preocupado em relação a para a rádio, assim. Então, eu vou fazer uma brincadeira, né? Mas preciso vai junto à comunidade, porta a porta, fazer um trabalho como reino de comunidade. E que brincadeira não. E que é um cantiga na rádio, mas sim é uma coisa real que existe no país. A nós tudo temos que tomar engajamento para combater, para prevenir dia e noite, seja quem for, seja onde esteja. Então, e isso vai permitir que a gente encarnar com toda seriedade no combate à prevenção de doença. Ainda na região de Oio, na conversa com Aliu Bojan, ele membro de coletivo, não mostra no valor, também ainda ensina seu ponto de vista de sua organização, seu consórcio, sobre mecanismos de prevenção de Covid-19. Mas se você tem microfone, como kuna papel inicial que está no nde, pensa em inóbvio que eu gosto na palavra. Logo mais quando não tem microfone e assim essa divisão não estava porta a porta, tudo porta que não chega, alguns gente não está dividido grupos, não está falando na casas com ruas. Então aqui não tem microfone, ele está pegando só o microfone, aqueles que têm cartaz, está falando na casa a casa para explicar eles, não vai ter uma sempre, quando eles entender que a gente estuda sempre para não manter limpo. Tá, muito obrigado. De nada. De Mansaba, no da Salto Pafarim, para conversar com Amadou Rachid Baldé, ele é coordenador de projeto escolar de apoio e promoção a jovens. E na Pucano também de iniciativas que ao longo do tempo é na desenvolver relativamente à promoção de desenvolvimento social. Antes também de coronavírus, não está fazendo esse trabalho. Em caso de nós, boas relatórios, uma que não está fazendo limpeza, campanha de limpeza nos hospitais, não está preparar comida a doentes de hospitais, diferentes hospitais. Então, o inteiro também coronavírus, 20 anos do coronavírus, não consegui continuar a dar trabalho, a seguimento do trabalho. E nesse momento, qual que é a maior preocupação em termos de sensibilização? A maior preocupação em termos de sensibilização, produtos higiênicos. Sim, produtos higiênicos, lixívia, máscara, sabão, megafone, etc. E lá na Farim, populares estão a respeitar as orientações, seja do Ministério da Saúde, isso de governo? Sim. Ok. E nesse sentido, o que é que vamos reforçar a sociedade lá? Nesse sentido, o que é que vamos reforçar a sociedade? Para a sociedade sempre continuar a colaborar conosco no sentido de sensibilização, de prevenção de Covid-19. De Oio, não é salto para a região de Kinara, não vai conversar com Malanjassi, ele é membro de associação, ele é coordenador de consórcio, Associação Estudantil de Filhos e Amigos de Setor de Empada. E na Ticino também informações sobre a experiência que viveu ao longo do tempo, impacto que esse fundo Covid de ação ainda Guiné junto na Batane nessa iniciativa também. Não trabalhar nos bairros, não trabalhar em alguns tabancas de arredor de Empada. Pronto, sim, meios, pelo menos, como está apoiando com 5 litros de lixívia, não tem mais nada, não trabalhar que ela não mostra a gente como o deveria lavar a mão, como o deveria pôr lixívia na água, canto gota, coisa da cintura, não tem propriamente meios próprios para não poder pôr baiões, baldes, assim, na causa, não é que não trabalhava nele. Motivo disso, nós vimos lançar aquele concurso. Então, nós organizamos o concorrer para poder pegar, se não conseguir aquele fundo, nós temos um orçamento já, como nós devemos partilhar aquele fundo, comprar material e tudo mais, para não poder vir continuar nas bancas, continuar a sensibilização e colocar aqui materiais no lugar de vírus onde que é necessário para o povo. Palavras de Malanjassi, de consórcio, Associação Estudantil de Filhos
e amigos do setor de empada. Ainda na região de Quinara, nós conversa que Mamadou Numo, ele coordenador de movimento regional de jovens apoio à boa governação de Quinara. Ele é responsável de projeto de movimento regional de jovens apoio à boa governação de Quinara. Mamadou Numo noticiou informações sobre iniciativas que estão a desenvolver e o que pensa você nessa segunda fase? A nossa maneira de olhar, uma casos estão a aumentar cada dia no nosso país. Então, Zona Sul, precisamente região de Quinara, setor de Empada, e zona que tem ligação com a região de Tombali e vias de Guiné-Conakry. Então, entra gente que está piscando aqui zona. Não pretendi fixar aqui pontos de lavagem de mãos na tudo que 19 comunidades que nós selecionamos. E também continua com ações de sensibilização junto de 15 comunidades durante e depois de projeto. Vai ser uma atividade constante. Ok. Em termos de campanha de sensibilização, qual que mensagem que bota privilégio? Bom, nós estamos a trabalhar em colaboração com a Direção Regional de Saúde, precisamente com técnicos do Centro de Saúde de Cuba. A organização tem parceria com a Direção Regional, que tem a ver com capacitar não membros, facultando ferramentas de sensibilização que está disponível na direção de nossa organização. De Quinara não dá salto para Tombali. Na Tombali não conversa que Brahma Edi Sambu, que é coordenador do Centro Multifuncional Juvenil de Tombali, e na tecida informações sobre essa iniciativa. A iniciativa, como eu é de prevenção, não é? Para poder reduzir riscos de propagação de Covid, mas também de aumentar o nível de tomada de consciência sobre higiene, proteção de não comunidades. Diferentes ameaças que podem surgir. Lavar a mão e gastar por via de Covid. Lavar a mão pode proteger ainda sobre diarreia, sobre outros. Então não pensa como por além de não pode prevenir de Covid, mas também com outras doenças que não vêm. Sim, ok. E também pode aumentar a capacidade de intervir junto com a comunidade. Ainda na região de Tombali, nós conversa que Maria Odete Gomes, que é coordenadora da Associação de Filhos e Amigos Trabalhadores do setor de Como. Maria Odete Gomes falando de sua preocupação face a essa pandemia provocada pela Covid-19. E falei viver experiência de cólera, a Camistê volta a viver nova experiência de mesma natureza, por isso está empenhado na prevenção e combate à Covid-19. Nós, como não podemos fazer mangas e tudo, tendo em conta a maneira que o setor está, não minimizar mangas de pandemia, a maneira que pode afeta, para ver zonas top, que somos situados com acampamentos que tem, e dá para conseguir fazer uma prevenção para essa zona. E qual que é a maior preocupação da associação nesse momento? A maior preocupação da associação é o momento para que a pandemia chegar naquele lado. Porque não vive a som de cólera aqui muito grave, e não vamos estimar que o que volta a acontecer. E nós queremos fazer o máximo para que siga prevenção possível. E qual que ações de prevenção que você está a fazer ao longo do tempo? Não fazia mangas de ações de prevenção, não fazia limpezas, não fazia distribuição de baiões para diferentes localidades, não participa alguns tabancas, a sensibilização em algumas tabancas que não acha como é fácil pandemia podia entrar para aquele lado, podia gente que está também para aquele lado, dias marítimas, que está por lá de Guiné, de Conakry para poder vir para lá, para poder estatísticas assim.
Depois de nós da região interior de Guiné-Bissau, não volta a passar o setor autónomo de Bissau. Nós conversa com Salifo Mané, que é coordenador de coletivo de organizações de sociedade civil, também na papiano de iniciativas que estão a desenvolver nesse preciso momento. Bom, esse também que sensibilização também que aloca esse produto higiênico, porque que a gente fala mentir como, por exemplo, na causa que tem a maior afluência humana, na curvas, na que a gente está usa aquilo, então hoje na toca-toca, a gente sabe que não obedece, então na causa que toca-toca está para na curvas, não tem equipas lá que não tem equipa móvel, que não está lá para fazer trabalho, para dirigir gente lava a mão para fazer, então a mensagem também é para estar na comunidade, enquanto o setor sanitário também vai fazer trabalho para mitigar, para estar na os índios que tem para correr, então nós estamos não fazendo trabalho para que essa não cresça, então não trabalhar assim, eles se não esperam, não ajudam, então nós estamos um trabalho para poder estar na tudo para números propagar, porque se na causa que não passa, e causa que tem resultado, por exemplo, na Barmidai, que tem grandes casos, naquele momento que não consegue o projeto, então tudo vai não passa, porque nós trabalhamos com o Tomani para dar aquela informação, não é como aí está na não pensa que não trabalha, não reforça o trabalho, e não continua depois para na propaganda. Ainda no setor autónomo de Bissau, nós conversamos com Abdul Paulo K. Abdul Paulo K é coordenador de coletivo de organizações comunitárias de bairro de Mísera, junta dos organizações AJAM com AJAM. A nossa expectativa de mudança de comportamento a nível de comunidade. Se não nota bem na questão de pandemia, como vamos poder falar, número de desacreditados na pandemia que elas matam. Então, isso faz com que cedo não preocupação na fazer mudança de comportamento na comunidade. E também questão de lavagem de mão, isso mostra como ela vai demorar um tanto tempo, é cansar, não sei o que. Então, aquilo é tudo coisas que não é babo, aquelas no sentido de que descarta sempre lavagem de mão, que tem a ver com a prevenção de coronavírus. Ok, nós fazemos ronda da Guiné, onde que nós passa para todo o território nacional, nós conversamos com diferentes CCOs sobre esse fundo especial Covid-19 e qualquer atividades que pensa e qualquer estratégias que é na desenvolver na segunda fase de prevenção de Covid-19 na Guiné-Bissau. Na total, 36 coletivos de cidadãos organizados que beneficiam de apoio de ação da Guiné-Junta através de Gabinete de Apoio Permanente. Nós chamamos por esses coletivos. Na região Bolama-Bijagós, 4 coletivos de cidadãos organizados beneficiam desse apoio. A Associação Ação Tanhaki, um consórcio, ONG Ação Comunitária para Desenvolvimento de Ilhas de Bijagós, ACODIP, também consórcio, Cunhiguena e Rajik, também consórcio, a Associação de Filhos e Amigos de Tabanca de Uno, Afatá e Tenero, de Oranco Grande. 4 CCOs agrupados na consórcios beneficiam desse Fundo Especial de Ação e Guiné-Junto. Na região de Gabu, plataforma de ONGs e associações de base de região de Gabu, a Associação de Estudantes, Filhos e Amigos de região de Gabu, a Associação de Jovens Unidos de Boé para Desenvolvimento Comunitário e a Associação Juvenil para Melhoria de Ambiente, Educação, Saúde e Proteção de Jovens. Na região de Bafatá e apoiado Movimento Stop Covid de região de Bafatá, que congrega 9 organizações daquela região. Depois, a Associação No Juntamon para Aumentar Conhecimento, Gazelas de Mansaina e Anapromed. Anapromed e a Associação Nacional de Proteção de Mulheres e Empregadas Domésticas. Na região de Biombo e apoiada a iniciativa Biombo Talha Fome, rede de organizações de sociedade civil de setor de Quinhamel, a Associação de Filhos e Amigos
projetos de Bijimita e Cruz Vermelha. Na região de Cachel, e beneficia desse fundo Covid-19 da ação Yanda Guiné Junto, Rádio Comunitária Voz de Rio Cachel, a Associação Onenoral de Filhos e Amigos de Setor de Susana, a Associação de Jovens Unidos de Bula, a Associação de Jovens Unidos de Bula e a Associação de Filhos e Descendentes de Padim, a Sofidepa. Na região de Oi, apoiado Cooperativa Agropecuária Sombra de Paz e um consórcio, não mostrando o valor, Grupo Computadores de Paz de região de Oio, Sambonte e projeto escolar de apoio e promoção a jovens. Na região de Quinara é apoiado Bambaran de Padida, que rede de jovens raparigas e de luta contra fístula obstétrica na região de Quinara. Também rede de mulheres mediadoras de conflitos na região de Quinara, a Associação Estudantil de Filhos e Amigos de Setor de Empada, em consórcio, e o Movimento Regional de Jovens Apoio à Boa Governação de Quinara. Na região de Tombali, apoiado Rádio Educativa Voz de Tombali, Centro Social Multifuncional Juvenil de Tombali, Associação de Filhos e Amigos Trabalhadores de Setor de Como, Associação de Jovens Filhos e Amigos de Foriá e Associação de Jovens Filhos e Amigos de Foriá Naquebo. Na setor autónomo de Bissau é apoiado o coletivo de organizações de sociedade civil, a Associação de Moradores e Amigos de Bairro Joló, coletivos de organizações comunitárias de Bairro Mistra, a Associação de Jovens de São Paulo, coletivos Netos de Cabral. E concorrer para esse fundo mais de 100 coletivos de cidadãos organizados. Gosto de dar uma pequena pausa musical, mas depois não vai para a agenda Yanda Guiné. Yanda Guiné é um programa de União Europeia que junta 8 ações na qual faz parte Yanda Guiné junto. Guiné de mim, Guiné de boa, Guiné de nós tudo, Guiné de Guiné assim. A ação Yanda Guiné Luz Cuiago está previsto para esse mês de junho visitas de diagnóstico a 18 localidades na região de Oio, prováveis locais de intervenção de ação no âmbito de acesso à água com energia. Está também previsto arranque de formação de ativistas de saneamento na 4 setores de região de Bafatá e 3 setores de região de Oio. Saneamento total liderado para a comunidade e um dos principais temas dessa formação. Assim, soma cuidados de higiene que deve tomado em consideração no âmbito de prevenção de Covid-19. Contudo, algumas atividades podem sofrer alterações nas datas previstas, devido a condicionamentos provocados pela pandemia Covid-19. A ação Yanda Guiné Galinha e concluir no passado mês de maio a primeira campanha de vacinação de ave nesse ano 2020 e vacinado 5.000 animais de cerca de 120 famílias nas regiões de Gabu, Bafatá, Oio, Cachel, Biumbo, com o setor autónomo de Bissau. A ação Yanda Guiné Horta, em função dos resultados de estudos que é realizado durante esse mês de junho e na fase de seleção de localidades de intervenção de ação na região de Oio, com Cachel. E a ação Yanda Guiné Arus, no âmbito de componente de engenharia rural associado a essa ação, está previsto visitas técnicas preliminares a locais de intervenção nas regiões de Oio com Tombali. Yanda Guiné Estrada tem a seguinte informação. Está previsto para mês de junho a elaboração de estudos técnicos para obras prioritárias de projeto. Esse inclui reabilitação de pistas rodoviárias nas regiões de Oio, Quinara e Tombali,
num total de 78 km de extensão. Assim, uma recuperação de rampas de acesso e fornecimento de ferro sobre o rio Cubião na região de Tombalé. Essa é a agenda Yanda Guiné. Yanda Guiné é um programa de União Europeia constituído por 8 ações, entre eles Yanda Guiné Junto, Yanda Guiné Riusquiago, Yanda Guiné Comidrito, Yanda Guiné Galinha, Yanda Guiné Horta, Yanda Guiné Arroz e Yanda Guiné Estrada. Cine produzido e apresentado para o Diamantino Domingos Lopes. Muito obrigado pela atenção dispensada e pela preferência. Até a próxima edição. Yanda Guiné, Yanda Rus, Yanda Estradas, Yanda Hortas, Yanda Luz Criado, Yanda Guiné, no lança, no pega. Yanda Guiné. Yanda Guiné, um programa de União Europeia de oportunidade social e econômica para o povo e com o povo de Guiné-Bissau. No lanta, no pega. Nobas de Yanda Guiné Junto. Nobas de Yanda Guiné Junto é um magazine informativo dedicado a tudo coletivos de cidadãos, organizados, ativistas, pessoas interessadas na participar no desenvolvimento de Guiné-Bissau, espalhados para o território nacional com na diáspora. Yanda Guiné Junto, ação implementado para o Instituto Marquês de Vale Flor, no âmbito de Yanda Guiné, um programa da União Europeia. Guiné de mim, Guiné de vó, Guiné de guineenses.